Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você escolhe aí a plataforma preferida sua e logo mais, às 17 horas, reprise na Plena TV. Daqui a pouco também o programa estará disponível em podcast. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom. Pode até aparecer aí algumas nuvens, mas por enquanto não há previsão de chuva hoje para a planície Goitacá. A máxima é de 30, a mínima é de 18, agora faz 24 graus aqui no centro. Com o Arnaldo Neto, hoje na bancada, vamos conversar com a Níquia Sede. Ela é promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude e vamos fazer com certeza aqui um programa extremamente produtivo. E já agradeço, Aníquia, a sua presença aqui. Vamos trazer já o seu bom dia. Vamos falar sobre a atuação do Ministério Público na volta às aulas presenciais, o combate ao trabalho infantil e também menores nas ruas. Se destaque aí para os menores nas ruas. A Aníquia já adiantava para a gente aí a força-tarefa que começa a dar resultado e nós vamos falar, claro, sobre isso. Ações contra a violência a menores também, que cresceu muito durante essa pandemia. Então, dentro de instantes, a gente já traz o seu bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes, aliás, e desde cedo, e a gente vai destacar aqui como manchete principal a triste notícia que lutou aí todos nós, com certeza, entristeceu boa parte da nossa comunidade, que foi a morte do jornalista, do repórter fotográfico e colunista Esdras Pereira. E é destaque aqui na capa da Folha: jornalismo de Campos perde Esdras Pereira. Repórter fotográfico e colunista da Folha morreu aos 63 anos, prestes a completar 50 anos de carreira. Como a gente faz nessa nova dinâmica, comenta as manchetes, as notícias ao final do programa, mas é inevitável que a gente transmita aqui um pouco da nossa dor, dos nossos pesares, e pêsames também a todos os familiares e amigos por essa perda irreparável. E está aqui na capa da Folha, o repórter fotográfico e colunista da Folha da Manhã, com passagem pelo Jornal do Brasil, Esdras Pereira, morreu nesta terça-feira, dia 23, aos 63 anos. Prestes a completar 50 anos de carreira, ele chegou a abrir recentemente a exposição fotográfica Flores e Papiros, mesmo enfrentando a luta contra um câncer após vencer a batalha contra a Covid. Esdras é apontado como referência por colegas para o fotojornalismo campista. Ele deixa a esposa, Alba, 3 filhos e netos. E só para registrar, recentemente, conversamos com o Esdras aqui ao vivo, na semana do lançamento da sua exposição lá no Galpão de Artes da FEMAC. E Esdras pôde contar de uma forma única, peculiar dele, um pouco dessa história, desde a parceria dele com o senhor Aloysio Abreu Barbosa no Jornal do Brasil e depois fundando e criando aí o Jornal Folha da Manhã. Então, dói demais aqui pra gente que foi companheiro, mesmo que distante, rádio, jornal, mas sempre presente também no meio do rádio. Fica aí os nossos sentimentos aos familiares e, claro, que ele deixa aí o seu legado para todos nós.
Maior dupla, repórter e fotógrafo do jornalismo de Campos. Destaque aqui na capa da Folha ainda, algumas imagens com o seu parceiro, o Aloysio Abreu, né, e também fotos da capa do Jornal do Brasil, anunciando, né, o furo de reportagem nacional que foi a chegada do petróleo aqui em Campos, a descoberta do petróleo em Campos. Está na capa da Folha da Manhã de hoje. Cofres da Prefeitura, repasse de 40 milhões de royalties. Ainda na Folha, cidade na fase branca pela primeira vez. Black Friday, comércio espera alta de 10%, né, com essa data promocional. Edivar Chagas Júnior, eleito para a presidência da CDL por aclamação, e sindicato faz proposta de adequação à reforma na Previdência Municipal. Show nesta sexta-feira, Nando Reis marca a volta dos grandes eventos. Bom, daqui a pouco então, como eu já disse, a gente comenta aí essas manchetes, né? E a gente vai então trazer o bom dia da Anícia Assede, promotora da Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, hoje aqui no Folha no Ar, para a gente falar sobre esse momento aí que estamos atravessando ainda, torcendo para acabar tudo isso e voltar a coisa ao normal. Anícia, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. É um prazer realmente estar aqui, podendo falar um pouco sobre as atuações do Ministério Público na área da infância. Eu queria também registrar os meus sentimentos em relação à equipe toda da Folha da Manhã, que teve o prazer de desfrutar ao longo desses anos todos, né, do jornalismo, do Esdras, que também a gente tinha aqui uma enorme admiração pelo trabalho dele, tivemos a oportunidade de conhecer, conviver um pouco, esses sentimentos são extensivos aos familiares também, realmente é um momento desafiador enfrentar tantas partidas, né, como a gente vem aí tendo que suportar ao longo dessa questão da Covid, dentre outras coisas mais. Mas é um prazer estar aqui, podendo trocar um pouco as informações que dizem respeito à atuação do MP na área da infância. Ótimo, muito obrigado. E obrigado pela lembrança e homenagem aí ao Esdras, que a gente agradece naturalmente como companheiro de colega e em nome da família também. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, sempre importante e necessária a sua participação aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nogueira, bom dia, Nick, bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Peço desculpas pelo atraso, mas infelizmente quando a gente perde um companheiro de trabalho, é um jornal difícil de fechar, é um jornal trabalhoso, porque a gente quer no mínimo homenagear. Quanto mais a história de Esdras com a Folha, né? Eu convivi com Esdras à distância, mas por telefone, se via mais nos eventos da Folha ou alguma reunião, mas como editor de geral que fui, revisava a coluna de Esdras a 2015, né? Então já tem uns 6 anos que às vezes tinha que ligar para Esdras para falar, para tirar alguma dúvida sobre a coluna, sobretudo quando ficava alguma dúvida, enfim. Sempre tinha que estar trocando ideia. E a coluna de Esdras, apesar de ser uma coluna social, era uma coluna que, o Cristiano que destaca isso, era uma coluna que também tinha um viés econômico muito forte, ele sempre destacava as informações econômicas, sempre ligado nessa questão de novas lojas que iam chegar na cidade, então sempre tinha destaque na capa com essas questões mais econômicas, novas lojas, investimentos no setor sucroenergético, que o próprio vice-prefeito Frederico Paz lembrou ontem, obras importantes de infraestrutura. O Cristiano comparou a coluna do Anselmo Góes, do jornal Globo, contemporâneo. Enfim, é uma perda. Nós sabíamos da luta de Esdras contra o câncer, que é uma doença, que falávamos sobre essa doença ontem no Folha no Ar, né? Não era o câncer de próstata, era um outro tipo de câncer, a luta contra o linfoma. Sabemos que é uma doença difícil de se enfrentar, mas Esdras vinha evoluindo bem no tratamento, estava com um transplante de medula marcado agora para dezembro, e isso nos pegou de surpresa, porque ele estava de férias, então a gente perde um pouco esse contato nas férias, né? A pessoa de férias, a gente não vai ficar ligando sempre para falar sobre assuntos profissionais. Então a gente
perde um pouco desse contato e fomos todos surpreendidos ontem com essa informação. É uma perda e tanto para o jornalismo. Todo mundo destacou o marco que é a história de Esdras para o fotojornalismo campista. É uma mudança de perspectiva em relação ao que fazia-se antes no fotojornalismo. Então, em nome do Grupo Folha da Manhã, que presta todas as homenagens a Esdras, porque Esdras está no Grupo Folha antes mesmo do jornal Folha da Manhã ser lançado. Ele fez parte do projeto de criação do jornal Folha da Manhã, e por isso essa homenagem aí do ponto final que o Aloysio fez, essas imagens de capa de Esdras e seu Aloysio na época do Jornal do Brasil, e essa homenagem também na capa do jornal Folha da Manhã, toda a repercussão dos colegas de profissão, todos os colunistas da Folha falam, ex-editores gerais da Folha falam, o pessoal da fotografia, todo mundo falando aí sobre o convívio com Esdras e essa perda repentina que, infelizmente, surpreendeu a todos. Fico também registrado em nome da redação da qual faço parte, nosso pesar à família, né? Desejo força a todos. E mais uma vez peço desculpa a vocês pelo atraso, que realmente ontem foi bem corrido em relação a essa questão. O jornal fechou até um pouquinho mais tarde, Nogueira. Imagino. E é dia 3 agora, gente. A gente falava com Esdras, né? Inclusive a gente havia marcado, eu, ele, o Aloysio, íamos chamar aí você, o Beto, a gente ia reunir para fazer um programa especial na cozinha dele, que ele era um outro dono dele também, cozinhava muito. Então, que ele descanse em paz aí, que deixe esse legado pra gente. E só para destacar, Nogueira, a exposição que ele abriu, né, logo depois dessa entrevista com vocês, Flores e Papiros, ela continua aberta no Galpão de Arte da FEMAC até sexta-feira, dia 26. O Edivar, eleito presidente da CDL, como nós destacamos ontem, está ainda também entre um dos destaques da capa. O Edivar confirmou que a exposição vai continuar como havia sido combinado com ele, até essa sexta-feira, dia 26. Então, é aqui na 7, né, Alberto Lamego, na própria FEMAC. Bom, Arnaldo, deixa eu te pedir, por favor, para você abrir essa entrevista, esse bate-papo com a nossa querida Aníque Assede, por favor. Doutor Aníque, primeiro, obrigado pela presença. A senhora já, ao citar aí essa perda do Esdras, lembrou também esse momento que a gente vai perdendo muita gente por outras questões. Inclusive, teve um ex-presidente da SIC, né, que morreu também ontem em decorrência, Demerval Crespo, filho, em decorrência de complicações da Covid. Primeiro, eu queria que a senhora pontuasse para a gente a atuação do MP nesse período de pandemia nas defesas do direito da criança e do adolescente. A gente vai falar nesse primeiro bloco especificamente da área da educação, uma área muito sensível, e até hoje se discute muito se é a hora de voltar, se não é a hora de voltar. Como que o MP acompanhou esse processo? E, coincidentemente, ontem a Prefeitura divulgou a informação de que as 70 escolas estão no modelo híbrido, como foi firmado um termo de ajustamento de conduta. Como que o MP atuou até se chegar a esse TAC e como vem fiscalizando a partir dele? Então, a promotoria da infância, da tutela coletiva da infância e juventude, né, tem por atribuição buscar assegurar no âmbito coletivo os direitos de crianças e adolescentes em várias direções: educação, assistência social, saúde. Então, desde que a pandemia exigiu a aplicação de medidas restritivas, né, de distanciamento social, e mudou completamente a rotina de todos nós, nós da promotoria instauramos diversos inquéritos civis, né, para buscar assegurar esses direitos, apesar daquelas dificuldades que foram enfrentadas desde o início do ano passado. E na área da educação, instauramos então um inquérito civil para acompanhar as providências que o município, na época, por meio dos seus gestores públicos, estavam adotando para assegurar o direito à educação. Então, desde o ano passado, a gente identificou a dificuldade, ninguém estava preparado, não se tinha plataformas digitais, não se tinha aperfeiçoamento de qualquer tipo de comunicação por meios tecnológicos com os alunos, nem na rede pública, nem na rede privada. Então, foi um exercício por parte de todos de adaptação progressiva àquela situação de restrição que a gente vivenciava. Ao longo desse inquérito civil instaurado desde o início, desde março do ano passado, quando as aulas foram suspensas, as aulas presenciais,
né? Foi um grande desafio buscar assegurar esses direitos. Então, a gente fez diversas reuniões com secretários de educação na época, estratégias foram traçadas, até que no segundo semestre do ano passado a gente expediu uma recomendação para que o município começasse a se preparar para o retorno às aulas, ainda que em modelo híbrido e depois em modelo presencial, e pudesse garantir, de fato, uma oferta dos serviços pedagógicos minimamente adequada àquele momento. Essa recomendação foi parcialmente cumprida, né? Até que no início desse ano, já com algumas medidas de flexibilização, no início do ano letivo, em fevereiro, novos gestores assumindo o município de Campos, nós fizemos algumas reuniões no sentido de verificar o cumprimento dessa recomendação. E nessa fase, a gente procurou, em função até da atipicidade do momento, né, reunir e oportunizar o debate sobre as medidas a serem adotadas dali para frente a vários setores da sociedade. Então, dessas reuniões no MP, participaram não só os gestores públicos da área da educação e da saúde do nosso município, mas também os sindicatos, responsáveis legais pelos alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Enfim, a gente procurou escutar diversos setores para identificar a melhor forma de articular o funcionamento das unidades escolares de modo mais eficiente. Então, a partir dessas reuniões, se verificou a necessidade, naquele momento, no início do ano letivo, por volta de março, abril, se implementar um modelo híbrido. E era uma preocupação do Ministério Público que essa implementação pudesse se dar de forma a garantir a isonomia entre todos os alunos. Porque, na época, havia uma discussão em torno de alguns, capitaneada por alguns setores, né, no sentido de que fosse permitido por decreto o retorno das aulas, no modelo híbrido, ainda que fosse, dos alunos apenas da rede particular e não da rede pública, porque, teoricamente, a rede particular teria melhores condições de aparelhar as suas unidades para receber esses alunos, né? Então, a preocupação do Ministério Público naquela ocasião foi muito no sentido de garantir a isonomia, porque se o cenário epidemiológico de Campos já sinalizava com a possibilidade de que os alunos se deslocassem para o convívio e o recebimento das aulas no espaço das próprias unidades escolares, isso devia ser garantido a todos, porque a causa da restrição e que autorizou a suspensão das aulas era o cenário epidemiológico, né, relativo à questão do Covid-19. Então, se esse cenário não estava mais presente a ponto de se permitir o retorno das escolas privadas à oferta do ensino híbrido ou presencial, não se encontrava também motivação para se proibir isso com relação aos alunos da escola pública. Então, nas reuniões ficou acordado entre todos os participantes que o ensino híbrido seria implementado em Campos e autorizado a todas as redes, pública e privada, estadual e municipal. Foi feito um cronograma e ficou agendado para o início de março esse retorno. Entretanto, a gente acabou vivenciando novas situações em relação ao Covid, né? A propagação da doença aumentou novamente, a gente vivenciou aí um lockdown, né? Por volta de abril, maio, o calendário não pôde ser cumprido, né? E até que a gente também avançou um pouco mais e a partir de julho, então, desse ano, se pôde finalmente implementar o calendário e se conseguiu que todas as três redes, né, tanto a rede pública municipal, quanto estadual, quanto a rede privada, pudesse retornar às suas atividades no modelo híbrido ainda com toda segurança, né? E o mesmo se deu, né, com relação agora, mais recentemente, ao retorno das aulas integralmente presenciais por meio do decreto que passou a autorizar também as três redes a estarem funcionando. Então, em termos normativos, né, a gente tem hoje uma autorização isonômica que se dirige a todas as redes. Enquanto a gente enfrente ainda problemas em relação a algumas unidades da rede pública municipal, não mais por conta do cenário do Covid, mas sim pelo sucateamento das estruturas físicas dessas unidades, né,
os ambientes inóspitos que algumas unidades apresentam e a impossibilidade de se ofertar esses espaços à frequência dos alunos, sob pena de se colocar em risco outros direitos, né? Direito à saúde, direito à dignidade, enfim. Um breve resumo, né, da atuação ao longo desse tempo, desde o início da pandemia. Houve um retorno das aulas aqui na rede pública estadual, acho que há 3 semanas, bem antes desse híbrido municipal. E aí se questiona, se voltou à rede estadual, não poderia ter voltado junto ao municipal? Há uma relação, uma correlação assim, Anny, que poderia ser feita lá? Então, quando seu áudio está falhando um pouco, eu não sei se é a imagem também, mas meu áudio? Deixa eu só conferir aqui, por favor, repete por gentileza então. O retorno do ensino híbrido, né, quando foi oportunizado ao Estado, ele foi assim oportunizado em função de um decreto municipal que autorizava o retorno do ensino híbrido em todo o município. Isso se deu nas 3 redes. A gente teve assim, o cuidado de acompanhar e até fiscalizar esse retorno. Que talvez tenha dado a impressão de que o Estado voltou e não o município, tenha sido o fato de que o Estado voltou com quase todas as suas unidades em funcionamento, enquanto o município voltou de forma muito mais tímida, né? Num primeiro momento, apenas 10 unidades da rede pública municipal estavam aptas a esse retorno, mas voltaram ao mesmo tempo em que o Estado e ao mesmo tempo em que a rede privada, conquanto em menor número, né? E disponibilizando menos vagas para os alunos em função da precariedade da própria estrutura, né? A gente pode observar ao longo dos inquéritos, das verificações, de diligências, né, que a rede pública municipal está sucateada, né? A gente já vivenciava problemas de estrutura física na rede municipal de ensino, muito antes da pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem em curso hoje na Vara da Infância e Juventude em torno de 60 ações judiciais em que o Ministério Público aciona o município para reparação de problemas estruturais na rede pública municipal de ensino. Isso antes da pandemia, né? Com a pandemia, a ausência de conservação desses espaços, das unidades públicas municipais, né? A gente sabe que muitas ficaram completamente abandonadas. A deterioração dessas unidades se deu de forma muito mais ampla. Então, a recuperação disso acaba levando mais tempo, né? Com a mudança também de gestores na administração pública, fruto da própria eleição e mudança, né? A gente sabe que as providências adotadas acabaram sendo adotadas de forma um pouco mais lenta, né? No sentido de identificar os problemas e agir. Então, nosso papel foi de cobrar a aceleração dessa atuação por parte do poder público no sentido de recuperar as unidades. E ainda assim, a gente enfrentou aí uma dificuldade enorme do poder público municipal para ofertar um número maior de unidades. Mas desde o início da implementação do ensino híbrido, escolas municipais também foram abertas junto com escolas estaduais, porém em menor número. Essa questão da estrutura, né? A gente aqui já entrevistou o atual secretário algumas vezes, o Marcelo Feres, 2 vezes, né, Nogueira, que nós fizemos com o Marcelo aqui. E teve outra pessoa da educação que a gente entrevistou também e a gente falava, a rede é muito complexa, a rede de campus é complexa, né? Eu acompanhei de perto, eu sou funcionário público de educação em São João, aqui em São João da Barra, e acompanhei de perto uma rede de 38 escolas, que são 200, né? A extensão territorial é gigantesca. Você pontuou aí, Anny, que essa questão que a estrutura de todas as escolas nem sempre, já não vinha muito bem já há algum tempo. Dessas 70 que estão abertas no modelo híbrido, o MP teve condições de averiguar todas essas 70, oferece condições mínimas ou algumas estão trabalhando do jeito que dá?
Então, dessas 70, nós não conseguimos visitar todas as 70 escolas, né? Mas a gente vem fiscalizando o estado dessas escolas por uma série de informações que nos chegam pelo Conselho Tutelar, por exemplo, né? Que Campos conta com 5 conselhos tutelares que atuam em áreas específicas, divididas por todo o território de Campos. Então, na área de abrangência territorial de cada conselho tutelar, nós já tivemos visitas a essas unidades escolares em etapas diferentes desse acompanhamento, né? E a relação dessas escolas que seriam abertas, as 70 escolas que deveriam ser abertas até agora, meados de novembro, elas foram repassadas para os conselhos tutelares para que eles pudessem visitar nas suas áreas de atuação essas unidades, identificar possíveis inconsistências na estrutura física que pudessem inviabilizar. Então, o Ministério Público não tem notícias de que elas não estejam em condições de funcionamento, ao contrário, né? E com relação àquelas que ainda não estão em condições de funcionamento, a gente teve a preocupação de formalizar um compromisso com o município por meio de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né? No qual o chefe do Poder Executivo, o prefeito, assume o compromisso, é assinado pelo próprio prefeito, assume o compromisso com relação às demais unidades escolares que ainda estão em estado precário em função da estrutura física, né, de que elas recebam as reparações necessárias para que no início do próximo ano letivo, já que a gente está no final desse ano letivo de 2020, né, quando as medidas de flexibilização se tornaram possíveis e o ensino presencial se tornou possível, a gente já estava às portas de novembro, então já estávamos bem no fim do ano letivo, mas ainda conseguimos, né, elaborar aí esse TAC no sentido de que o município assumisse, como assumiu, o compromisso de, desde o início do ano letivo, junto com todas as outras redes, estar com as suas 234, salvo engano, são 234, enfim, 230 alguma coisa, unidades em pleno funcionamento já no início do ano letivo, caso, claro, o cenário da pandemia autorize isso naquela oportunidade. Então, acho que assim, foi a forma que a gente teve de garantir o acesso à educação de forma presencial. E ressalvando sempre, né, de que desde que as aulas foram suspensas, a gente também tem acompanhado a forma como a oferta pedagógica vem se dando através do ensino remoto e depois através do ensino híbrido. Porque todas as unidades escolares, independente dessas 70, estão oferecendo, na rede municipal também, né, a oferta do serviço educacional. Doutora Anique, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande, Arnaldo também entende muito de educação aí, porque ele está na prática lá, né, na ponta realmente, assim, eu vou acompanhando por conta de ter uma professora em casa, então, quer queira ou não, eu tenho que acompanhar de qualquer maneira. Mas assim, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa recuperação das escolas, são 235 unidades, nós já fechamos praticamente o mês de novembro, tem dezembro e janeiro, porque fevereiro, conforme a senhora falou, lá na frente retornar aí tudo, sei lá, tomara que dê tempo. Tem chuva, tem essas coisas, então vamos torcer. Mas tem uma mais importante do que a minha opinião, tem a participação aqui no grupo do WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, do Aloysio, que é do... E aí vem um comentário e uma pergunta para a senhora. Senhora, não pode chamar de você, né? Depois eu vou acabar recebendo uma bronca aqui. Doutora Anique, o Hanania Mojin, ele é da Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares de Campos, é advogado também, e ele coloca aqui: doutora Anique, em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a atuação diante da Promotoria da Infância na comarca, agradecer pela disponibilidade em construir soluções dialéticas com os envolvidos nas questões da educação em Campos, né? Deixando aqui o testemunho da APAEP, que tão logo fundada foi recebida pela doutora. Em reunião devidamente lavrada, em ata, onde foi esclarecido o momento pertinente ao retorno em sistema híbrido das aulas em maio deste ano.
Dito isso, gostaria de saber se o TAC firmado com relação ao retorno da rede municipal não foi muito tímido, dada a quantidade de crianças visivelmente em situação de risco e também nas ruas da cidade, desde o início desse ano até o momento. Existem responsabilidades a serem apuradas quanto a isso, na sua opinião? Pergunta o Hanani a senhora. A conexão? Tá. Eu acredito que sim. Então vamos lá, vamos tentar refazer aqui. Voltou, Beto? Não, vamos tentar refazer, que eu às vezes fico acompanhando o Face para ver aqui as participações aí, a interatividade dos nossos seguidores e ouvintes, aí eu não vejo aqui a conexão imediata, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer, Arnaldo, um intervalo, né? Para que a gente restabeleça aí o sinal com a conexão com a doutora Anique e ela responda então ao Hanania aqui no Folha no Ar. Até porque a pergunta do Hanania, né, já tem a ver com o próximo bloco também, já faz um gancho entre os dois assuntos. Ótimo. Não, esse bloco da educação, né, que é como a pauta pré-elaborada aqui, já saiu? Tá. Então, vamos fechar aqui. Então, com a pauta pré-elaborada aqui, Arnaldo, é isso. Mas a questão da educação, acho que a maior parte aqui desse programa hoje, não tenha dúvida, sem, né, menosprezar nenhum outro tema relacionado a essa questão infantil, né, que é muito importante, por exemplo, a questão da violência. Bom, 7h38 em Campos. A Anique voltou? Voltou. Deixa eu baixar. Voltei. Ô, Anique. Obrigado, agora sim. Sim. Natural essa conexão cair, né? É engraçado que eu escutei toda a pergunta, para mim a conexão não se rompeu. Eu consegui escutar tudo. Podemos seguir então? Bom, por favor, por gentileza. Sim, eu queria agradecer as considerações, né, colocadas aí na pergunta e aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre esse TAC, né? Na verdade, a gente sabe que, como a gente enumerou, é um conjunto de problemas não solucionados tempestivamente pelo Poder Público Municipal, desde o ano passado todo, ao longo da pandemia, né? E algumas tentativas de solucionamento esse ano, embora não no período de tempo, intervalo de tempo que a gente gostaria, acabaram levando a um fato que é incontestável, né? As várias unidades da rede pública municipal não apresentam, de fato, condições de funcionamento na sua estrutura física, que vão muito além de mato alto ou de problemas em caixa d'água, né? Que dizem respeito a problemas de infiltração que colocam em risco a permanência naquele ambiente, né? Como teto com possibilidade de desabar, as estruturas das escolas estavam completamente comprometidas, de muitas escolas, né? Então, a despeito da gente ter aí um número, ao ver do Ministério Público, com certeza muito distante do ideal para estar em funcionamento no modelo híbrido, né? A gente não tinha como apertar um botão e mudar essa realidade. Essa que é a verdade, né? A gente tinha aí que enfrentar obras, reformas, todas essas coisas, ainda com o fato de que, para a realização dessas obras, o município tem que seguir regras que são inerentes à utilização de verbas públicas, né? Que processos de licitação, prazos que esses processos exigem, legais, que não podem ser ignorados. Então, o enfrentamento de todas essas dificuldades, né, fez com que se começasse a pesar, né? Vamos pressionar ou ingressar em juízo com uma ação judicial para que um número maior de escolas sejam abertas de qualquer jeito, né, a qualquer preço, colocando em risco outros direitos, como a gente falou, direito à dignidade, direito à saúde das próprias crianças, à integridade física de frequentar espaços absolutamente inadequados, né, ou vamos encarar a realidade, né, de que temos, infelizmente, muito poucas escolas em funcionamento, em condições, não em funcionamento, todas estão em funcionamento, mas em condições de receber de forma segura
os alunos, né, no número máximo possível, ou vamos levar essa discussão judicialmente, o ano letivo se encerrar e nem essas 70 escolas estarem abertas, né? Então, a gente trabalhou com dados, preferiu trabalhar com dados reais, né? Então, assim, eu não vejo o TAC como algo que tenha sido tímido, mas como algo que tenha sido possível diante da realidade que a pandemia nos trouxe e que as decisões políticas dos gestores públicos anteriores acabaram gerando, infelizmente, no município de Campos. É uma rede muito grande, né? São mais de 200 escolas e, de fato, a gente compreende, né, que as dificuldades foram imensas. Como a gente falou no início, né, o mundo não estava preparado para enfrentar uma pandemia, para de uma hora para outra ter que abandonar suas atividades diárias e ficar em casa isoladamente. Então, a gente foi junto com a sociedade, com os gestores públicos, tentando construir soluções. E, ao nosso ver, essa era a solução possível. Por isso, eu não a qualifico como tímida, mas como possível. Bom, perfeito. Eu vou pedir licença aqui a você, Anique, ao Arnaldo também. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo e a gente volta falando mais ainda sobre essa questão de educação. A demanda é muito grande, né? E tem aí o combate ao trabalho infantil, a questão do que a gente falava aqui antes do programa abrir, né? Sobre os menores também de rua, né, que precisa ser divulgado, que precisa ser acompanhado e da importância da participação da população nessa questão que é os menores nas ruas da cidade. Bom, 7h43. Em instantes, voltamos com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Também Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. E também, para fechar, com o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Está com